Primeira carta de Pedro, Epístola de Pedro, capítulo 4. Louvado seja Deus. Vamos ler a partir do versículo de número 12. Glória a Deus. Assim nos diz a palavra do Senhor. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Amém? Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus queridos, na leitura que a gente leu aqui, o nosso irmão Pedro, ele está pregando e falando para uns irmãos que estavam dispersos da sua terra, que estavam vivendo como peregrinos, como forasteiros. E a igreja também, ela vive nesse sentido, de que nós estamos neste mundo de passagem, como peregrino, como forasteiros. O nosso real lugar não é aqui. O nosso lugar, nossa morada eterna é com Cristo na glória. Aleluia! Então, amados, se nós sabendo disso, que a nossa morada não é aqui, que nós temos um lugar que o Senhor foi preparar para nós, para vivermos com Ele eternamente, nós temos que viver neste mundo, mas, aleluia, vivendo como se nós já estivéssemos lá. Porque aquilo que nós aprendemos da palavra de Deus, aquilo que o Senhor Jesus Cristo, Ele quer para nossas vidas, aleluia, é uma vida que passa por aqui, mas que permanece com Ele eternamente. E aí, o nosso irmão Pedro, ele vai discursar para os irmãos e vai dizer para eles que, primeira coisa, eles devem resistir às perseguições, às afrontas, tantas coisas que eles sofriam por estar em outra terra, por viver como cristão, como seguidores de Cristo. Isso gerava nas outras aldeias, nas cidades circunvizinhas, no povo daquela cidade, geravam ódio, raiva, rancor, ressentimento, perseguição. Por quê? Porque eles viviam de maneira totalmente contrária ao que os pagãos, ao que os pecadores, os desobedientes viviam. E nós também, irmãos, vivemos no meio de uma sociedade de muitos que não obedecem à palavra de Deus, que não quer saber de crente, e que quando falam de crente, que é cristão, muitos já se afastam, já não considera muitos crentes como radicais, como, enfim, infinidade de coisas que colocam sobre nós. Então, nosso irmão Pedro estava vendo a situação que estava acontecendo. Ele diz: olha, que vocês padeçam, mas padeçam como cristão, como seguidores de Cristo, vivendo o exemplo de Cristo, que vocês não
deixem com que sobre vocês carreguem as características de malfeitores, roubadores, pessoas do mundo, ou que praticam as coisas do mundo. Então, o nosso irmão Pedro estava olhando para aquele povo e estava dizendo para eles: olham, vivam as características de Cristo Jesus na vossa vida, para que mesmo você padecendo, sendo atacado, sendo vituperado, aleluia, que é atingido, que é afrontado, que é caluniado, mas resistam e sejam verdadeiramente crentes, porque aqueles que verem o vosso bom proceder, o vosso bom testemunho, eles glorifiquem a Deus, porque vocês verdadeiramente são servos de Deus, são cristãos verdadeiros, aleluia. E aí, amados, eu elaborei esse estudo aqui, falando das características do verdadeiro cristão. Quais são as características? O que é característica? Uma característica é algo que marca, é algo que qualifica uma pessoa. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver muitos homens e mulheres que tinham características físicas, mentais, espirituais, tinham características que marcavam aquelas pessoas. Se nós olharmos, por exemplo, para Jó, qual é a característica que nós podemos ver em Jó? Que Jó foi o homem que resistiu, teve paciência do sofrimento, das dores, tudo que passou, e Deus mudou o cativeiro dele. Se nós olharmos para as características físicas, nós vamos ver qual era a característica de Zaqueu: sua baixa estatura, né? Se nós olharmos para a característica que marcava Golias, era um homem de 3, 4 metros de altura, um homem forte, valente, mas Davi derrubou ele, né? Então, qual é as características, o que é que marca, o que é que as pessoas ao olhar para nós, veem em nós? O que é que elas nos caracterizam? Aleluia. E, amados irmãos, também fala, além dessas características, aleluia, fala do testemunho, fala do resultado daquilo que Deus tem operado na nossa vida. Por isso que Pedro, a preocupação de Pedro era que eles, por mais que eles estavam sendo perseguidos, caluniados, passando por toda a adversidade, mas que eles permanecessem como verdadeiramente seguidores de Cristo. E nós, irmãos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na rua, seja onde formos, que as pessoas olhem para nós e vejam que em nós há características que realmente demonstram que nós verdadeiramente fomos lavados, remidos, resgatados pelo sangue de Jesus, e que nós carregamos, irmãos, marcas, características de Cristo na nossa vida. Aleluia, dá um bom testemunho, a maneira de tratar, comportamento, o modo de falar, aleluia. Esse estudo aqui, irmãos, ele não pretende acusar ninguém, apontar ninguém, qualificar ou desqualificar ninguém, é para a gente refletir, aleluia, se alguma coisa ainda em nós que precisa ser modificado, precisa que o Espírito Santo trabalhe, nós vamos pedir a Deus para que Ele trabalhe em nossas vidas. Louvado seja Deus. Então vamos lá, amados. As características de um verdadeiro cristão. Eu quero dizer que cada um de nós carregamos características de Cristo Jesus na nossa vida. Amém? Algo que marca que verdadeiramente somos crentes em Jesus Cristo. Vamos lá. Um verdadeiro cristão é alguém que reflete
em sua vida as qualidades, os ensinamentos e o exemplo de Jesus Cristo. Refletir. Nós somos um espelho que reflete. As pessoas olham para nós e veem em nós algo que lembra Cristo, que mostra Cristo. Elas olham para nós e veem a nossa fé, a nossa perseverança, veem a alegria de servir, veem em nós que o nosso falar, o nosso linguajar é diferente, o nosso andar é diferente, o tratar as pessoas é diferente. Nós temos uma vida de comportamento cristão, de servo de Deus, e as pessoas, quando elas veem crentes assim, elas, irmãos, abraçam, acolhem, tem prazer em que elas estejam perto delas, ainda que elas não sejam crentes, ainda que elas professam outras religiões, outros credos, mas só pelo comportamento, só pelas características que marcam uma pessoa que elas querem ter por perto. Aleluia. Então, irmãos, nós devemos refletir esta graça de Deus, porque nós buscamos no Senhor, o Espírito Santo nos enche, e a gente aprende, e a gente coloca em prática. E quando a gente está ali fora, nós estamos suscetíveis, sujeitos a receber afronta, a ser atacado, a ser envolvido em alguma situação, e naquele momento nós temos que nos comportar, primeiramente, irmãos, de um comportamento que traga paz, que traz harmonia. Que quando alguém vem para você com raiva, iracundo, pegando fogo, você é água para apagar o fogo. Você não é a gasolina para botar o fogo para aumentar mais, não. Aleluias. Irmãos, eu trabalho fazendo entrega. E eu fui fazer uma entrega e estavam os rapazes assim, nenhum era crente. E era uma gritaria, e palavrão, e coisas terríveis, e eu ali para entregar a mercadoria. E eu fiquei aqui tranquilo na minha, pedindo ao Espírito Santo graça, paciência, para esperar eles resolverem para poder entregar a mercadoria. E eles queriam, porque queriam, puxando conversa, querendo me puxar para me participar das conversas, das brincadeiras, das piadas. E eu fiquei aqui firme no nome de Jesus. E olhavam para mim, conversavam do meu lado e tudo, querendo que eu opinasse alguma coisa, e eu quieto na minha. Irmão, chegou uma hora que parece que eles ficaram meio constrangidos, porque eles viram que eu não ia ceder ao comportamento dele, não ia entrar na onda deles. Cada um saiu para o seu lado, um foi fazer uma entrega, outro foi fazer uma coisa, ficou só eu e outro rapaz lá, eu fiz a entrega e deu tudo bem, graças a Deus. Mas se eu tivesse caído e tivesse entrado na conversa, e tivesse ali junto ali, aleluia, eu estava dando mau comportamento. Mas a Bíblia nos ensina, Salmo de número 1, bem-aventurado o varão que não anda, que não se intromete em onde tem ímpio, onde tem escarnecedores, não, mas o seu prazer está o quê? Na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Então, nós temos que refletir. A essência do cristianismo não se encontra apenas em palavras ou declarações de fé, mas nas ações e atitudes que nascem de um coração transformado pela graça de Deus. É muito fácil fazer declarações: Jesus, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus isso, Jesus aquilo. É muito fácil fazer declarações. Agora, o difícil é você fazer declaração e viver aquilo que você fala. Se você é um cristão que faz declarações,
Antes da sua declaração, você tem que fazer, tem que cumprir, tem que viver aquilo que você está falando, para que quando você falar, então você está dando testemunho verdadeiro do que você está vivendo. Porque senão, irmãos, se eu falo, faço declarações, mas quando chega o momento do desafio de cada um de nós demonstrarmos na prática aquilo que a gente declara, aquilo que a gente fala, pela fé, e a gente, naquele momento, a gente se sente de uma maneira que não consegue resolver, que não consegue cumprir, que não consegue praticar aquilo que fala, nós estamos enganando a nós mesmos. Então a essência de ser cristão não é viver somente de palavras, somente de declarações, mas é ter uma vida transformada pela graça de Deus. É ter uma vida verdadeiramente transformada. E isso deve ser notório no meio da igreja. Isso tem que ser notório em casa, no trabalho, onde for, porque o crente, muitas das vezes na igreja, ele é uma bênção, ele é educado, ele é amável, ele sorri, enfim, ele demonstra uma pessoa maravilhosa. Mas quando ele sai da igreja, quando ele chega em casa, ele veste outra roupa. Quando ele chega no trabalho, ele veste outra capa. Quando ele chega no meio da rua, ele coloca outras máscaras. E aí, irmão, Deus não se agrada não. Deus não se agrada não. Jesus olhou para os fariseus e disse: olha, vocês são como sepulcros caiados. Por fora vocês estão bem pintados, ornamentados. Mas o que é que tem lá dentro? Coisa podre. Aleluia. Então muitos crentes na igreja se alegram, sorri, dá a paz do Senhor e amém, glória a Deus por isso. Mas isso também deve acontecer em casa, no trabalho, com o esposo, com o marido, com o filho, com o patrão. Em todo lugar que você for, você é essa mesma pessoa. Louvado seja Deus. Continuando aqui, amados e queridos irmãos. Então, não é só palavras e nem declarações, mas é atitudes que realmente venha de uma vida transformada pela graça de Deus. Este artigo explora as características centrais de um verdadeiro cristão, baseando-se nas Escrituras e nos princípios da igreja. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina, e nos ensina a viver princípios que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Não é eu viver, eu praticar apenas para mostrar para o irmão, a mostrar para o pastor, a mostrar para esse, para aquele, mas na ausência deste, eu viva em pensamentos, em atitudes, em palavras, em ações que desagradam a Deus, porque Deus está vendo. O Senhor Jesus é uma câmera infravermelha que vê a nossa alma e sabe de tudo, 24 horas ele já sabe de tudo, antes de nós nascer ele já sabe de tudo, e já sabe do nosso futuro, sabe de tudo, não tem nada que esconda de Deus. Então nós temos que ter consciência, não é a questão de ser um super crente, um super homem, isso, aquilo e tal, não, é você se esforçar, procurar avançar um pouquinho mais para agradar ao nosso Deus. E quando você fizer isso, as pessoas vão ver a tua mudança e vão glorificar o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Vamos lá, amados e queridos irmãos. Amor a Deus e ao próximo. O maior mandamento que Jesus nos deu é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Está lá em Mateus 22, 37 ao 39. O amor, no sentido bíblico, não é apenas um sentimento, mas uma escolha e um compromisso ativo. Olha, irmão, o amor, para você construir amor por Deus, ou amor para alguém, irmãos, não é uma coisa assim de uma hora para outra, porque falam-se muito de amor e de paixão,
Não ouviu falar, não já? Amor e paixão. Eu costumo, irmãos, comparar o amor e a paixão como dois tipos de chuva: a chuva têmpora e a chuva serôdia. Qual é a chuva têmpora? A chuva têmpora é aquela chuva forte que vem derrubando tudo, com vento forte, aquela coisa, aquela chuva grossa, intensa. Mas no instante ela passa. Essa daí é a paixão. Vem com toda a força, mas ela passa. Já o amor é como uma chuva serôdia, que ela é bem fininha, bem fraquinha, mas ela demora a passar. Ela molha, remolha, e é coisa maravilhosa. É a chuva serôdia. Esse é o amor que é construído aos poucos, devagar. É o amor construído. Então, amados, quando fala aqui amor a Deus e ao próximo, significa que eu amo a Deus. Eu lhe pergunto, você ama a Deus? Você vai dizer, sim, eu amo a Deus. Mas se você ama a Deus e você aborrece o seu próximo, e esse próximo pode ser alguém da sua família, um amigo, um parente, alguém que você está intrigado. Então, como é que verdadeiramente você ama a Deus e você aborrece o seu próximo? Você consegue amar a Deus que você não vê e você aborrece o teu próximo que você vê. É uma incoerência. É uma incoerência. Então, se eu amo a Deus, se o meu coração, a minha vida está em Deus, e o amor de Deus está estampado na minha vida, então eu me humilharei, eu me renderei aos pés do Senhor, e ainda que eu tenha feito alguma coisa, ou alguém ter feito alguma coisa contra mim, a minha responsabilidade é de o mais rápido possível buscar reconciliação com essa pessoa. Para quê? Para que o meu coração esteja em paz. Eu esteja em paz. E se caso Jesus vinha buscar a igreja, eu fiz a minha parte, eu procurei dar perdão, eu pedi perdão eu pedi perdão e dei perdão, eu procurei, eu fiz a minha parte. Daquela pessoa, o Senhor Deus vai, aleluia, me justificar, porque eu fiz a minha parte. Mas se o cristão, aquele que se diz cristão, que é crente no Senhor, ele deixar o orgulho, deixar com que o seu coração se incha e não liberar perdão, a Bíblia diz, enquanto eu não liberar perdão para alguém, também não será liberado perdão para mim. Porque se eu não perdoo os pecados, algo que alguém me fez, os meus pecados também serão retidos, o perdão também será retido, o perdão não será dado enquanto você não liberar também o perdão. Aleluias. Então, amados e queridos irmãos, uma das características do cristão, daquele que segue a Cristo, é amar a Deus e amar o próximo. A Bíblia nos conta, queridos, que o que adianta a gente amar só os que nos amam? É muito fácil. A Bíblia diz que até os gentios fazem isso, os publicanos fazem isso, os ímpios fazem isso, ama aquele que vos ama. Mas nós não, nós temos que superar, nós temos que abundar em amor. Ainda que alguém nos faça mal, ainda que alguém nos tenha como inimigo, nós os amamos em Cristo Jesus, com o amor de Deus, porque nós mesmos, a nossa natureza, não consegue produzir amor. É necessário que Deus nos encha do seu amor, nos aquebrante e nos faça com que nós buscamos em viver este amor na prática. Aleluia. Não é fácil, mas também não é impossível. Basta nós queremos, né, irmão? Louvado seja Deus. Vamos continuar aqui em nome de Jesus.
O amor no sentido bíblico não é apenas um sentimento, mas uma escolha, um compromisso. Olha, uma escolha. Eu escolho amar, eu procuro amar, aleluia. E é um compromisso, eu me comprometo, é um compromisso ativo, aleluia. Louvado seja Deus, que está vivo, que está latente. Este amor, eu procuro alimentá-lo todos os dias, buscando a Deus, pedindo a Deus: Senhor, dá-me da tua graça, derrama do teu amor na minha vida, para me suportar este homem, para me suportar esta mulher, as coisas que ele faz, as coisas que ela faz. Senhor, enche do teu amor na minha vida, para que eu possa amar o meu familiar, amar esta pessoa que tanto erra, que tanto faz coisa errada, que tanto eu aconselho, que tanto eu procuro, mas Senhor, eu mesmo com todos os defeitos dela, eu quero amá-lo, eu quero amá-la, eu quero pegar todo este amor que o Senhor colocou dentro de mim e viver suportando, resistindo, aleluia, porque o amor, irmãos, suporta. O amor suporta. O amor de Deus na nossa vida nos dá esta graça. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Um verdadeiro cristão coloca Deus no centro, aleluia. Um verdadeiro cristão coloca Deus no centro da sua vida e expressa esse amor obedecendo aos seus mandamentos e vivendo em gratidão. Esse amor a Deus transborda em amor ao próximo, que se manifesta em atos de generosidade, compaixão, perdão e serviço. O amor de Deus, ele transborda em nossos corações, para a gente amar a obra de Deus, amar em cultuar a Deus, amar a vinda de Deus. É tanta coisa para a gente amar. O que é amar? É gostar, é trazer para perto, é abraçar, é acolher, é viver, é alimentar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos lá. Exemplo. Jesus ilustrou o amor ao próximo na parábola do bom samaritano, está lá em Lucas 10, 25 a 37, mostrando que o verdadeiro amor vai além de fronteiras culturais, sociais ou religiosos. Louvado seja o Senhor. O que é que nós podemos aprender aqui com este exemplo? Se você ler esta passagem, que está lá em Lucas capítulo 10, versículo 25 ao 37, 25 adiante, a Bíblia diz que aquele homem, aquele príncipe, aquele homem lá da lei, ele recebe Jesus na sua casa, aleluia, e diz a palavra do Senhor que ele, querendo se justificar, ele pergunta ao Senhor Jesus: quem é o próximo? Quem é o meu próximo? Aí Jesus pegou e contou a parábola do bom samaritano. Passou o sacerdote, estava lá o homem caído, foi machucado, foi agredido. Passou o sacerdote, passou de largo. Passou o levita, passou de largo. Aí lá vem um samaritano, um estrangeiro. Olhou, se compadeceu, colocou em cima do animal, levou, colocou na estalagem, colocou óleo nas feridas, pagou uma pessoa para cuidar dele e ali mostrou o verdadeiro amor. Mas o sacerdote passou porque ele vivia apenas pela lei, pelo que a lei dizia, pelo que a lei ensinava, vivia pelos dogmas. Não pode tocar no homem ferido, ele está machucado, ele está derramando sangue, pela lei. Então para ele a lei, para ele os mandamentos, era muito mais importante do que a vida daquele homem. E a vida é o mais importante, é a vida, irmão. Foi por isso que Jesus Cristo morreu na cruz por nós, doou a sua vida para nos dar vida. Aleluia. Então, quando Jesus conta aqui esta parábola, Jesus está mostrando para ele: olha, sabe quem é o próximo?
O seu próximo sou eu. O seu próximo é alguém da sua família, é alguém que te ajuda, alguém que te acolhe, alguém que faz algo. É o teu próximo. Então faça. Jesus perguntou a ele: quem deles fez alguma coisa, fez o melhor? Ah, aquele que, pois pronto, pois faça do mesmo jeito, pois opere do mesmo jeito. Aleluia. Mas aí, queridos, é só a graça de Deus na nossa vida, viu? Vamos continuar aqui? Aleluia. Um cristão demonstra amor através de uma disposição para ajudar, mesmo aqueles que podem ser vistos como inimigo. Já foi falado aqui, né, irmão? Jesus falou: amai-vos os vossos inimigos, e bendizei aquele que vos maldiz. É só a graça de Deus mesmo, irmão. Para alguém está nos maldizendo, alguém está falando mal contra nós, alguém está querendo ser nosso inimigo, e em vez da gente retribuir da mesma forma, nós devemos retribuir como o quê? Amando, respeitando, abençoando, porque aí verdadeiramente nós estaremos revelando características e marcas de Jesus Cristo na nossa vida. Aleluias. Humildade. A humildade é uma característica central de um verdadeiro cristão, uma vez que reflete o Espírito de Jesus. Jesus, sendo Deus, esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo. Está lá em Filipenses 2, 6 e 7. Ser humilde implica conhecer as próprias limitações, fraquezas, dependência de Deus e tratar os outros com respeito e dignidade, colocando a sua necessidade acima das próprias. Então, humildade é diferente de simplicidade. Simplicidade é andar com a chinelinha, andar com a calcinha, com uma calçazinha velhinha, uma blusinha, uma simplicidade. Mas humildade não, humildade é se auto-humilhar, é reconhecer que é frágil, que é limitado, que precisa de Deus, que precisa de ajuda, que precisa de orientação. Este daí é uma pessoa humilde. É diferente do soberbo, que acha que é o bambambam, que sabe tudo, que não precisa de opinião de ninguém, que não precisa de ajuda de ninguém, que ele pode, que ele faz, que ele é o tal. Aí de repente vem uma pequena doença, alguma coisa que o desmonta inteiro. Aí ele vai reconhecer que precisa da ajuda de alguém. Aleluia. Então, se você olhar para uma pessoa que é exaltado, que é isso, que é aquilo, que é o tal, quer ser o tal, alguma coisa, peça misericórdia a Deus na vida dele. Porque Deus, irmãos, Ele, como diz a palavra do Senhor, Ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia também nos ensina, irmão, que nós devemos nos humilhar. Aleluia. Aqueles que se humilham serão exaltados, mas aqueles que se exaltam serão humilhados. Então, nós temos que ter humildade. Essa característica deve estar em nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Perdão e misericórdia. O perdão é uma das qualidades mais marcantes de um verdadeiro cristão. Jesus perdoou aqueles que crucificaram e nos ensinou a perdoar 70 vezes 7. Está lá em Mateus 18, 21 a 22. O que simboliza um perdão sem limite. Aleluias. Perdão e misericórdia. Tem essa característica, esta graça de perdoar, de ter misericórdia, tem que estar em nossas vidas. Tem que ser uma marca do crente. Louvado seja o nome do Senhor.
Quando, irmãos, nós temos, aleluia, esta qualidade, esta graça, aleluia, de perdoar, nós temos uma vida mais leve, né? Mais tranquila, mais em paz, aleluia. Mas aquele que não libera perdão, aquele que não tem misericórdia de ninguém, pode olhar, irmão, que a vida é uma vida amarga. O semblante é todo tempo semblante fechado, não consegue sorrir, não consegue se alegrar, porque o coração velho está fechado, a mente fechada. Mas aquele que perdoa, aquele que tem misericórdia dos outros, que se compadece das pessoas, que tem um coração humilde, um coração aquebrantado pelo Senhor, irmãos, não tem tempo ruim, anda em paz, em tranquilidade. Aleluia. Se alguém falar uma coisa, ele não vai se exaltar, não vai responder da mesma altura, ele vai simplesmente perdoar e entregar nas mãos do Senhor. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Assim como Jesus, vamos lá, o perdão não é apenas uma obrigação moral, mas um reflexo da misericórdia que recebemos de Deus. Lembra daquela passagem que um rapaz devia um certo valor ao homem e chegou a ele para poder prestar conta e disse para ele: olha, tu deve tanto, né? Pois eu vou escrever esse tanto assim, na verdade eu vou perdoar a tua dívida. Pronto, perdoado. Aí ele saiu alegre, feliz. Aí quando chega lá na frente, encontra uma pessoa que estava devendo a ele. Aí ele pegou aquele rapaz, colocou na parede, pediu para ele pagar a sua dívida que ele estava devendo. Aí aquele homem falou assim: rapaz, o que é que tu está fazendo? Que maldade é essa no teu coração? Tu estava me devendo tanto, muito mais, e eu te perdoei, e agora que tu deveria perdoar a dívida daquele, e tu está espancando essa pessoa. Está vendo como é que é o coração do ser humano? Então, meu irmão, se Jesus já nos perdoou, se Jesus já purificou o nosso coração, já encheu de amor, já encheu de perdão, já encheu de misericórdia, nós temos que externar e transmitir para o nosso próximo também. Porque repousa sobre nós essas características, essa graça de Deus na nossa vida. Mas se você não tem, meu irmão, se você precisa, Jesus te enche, derrama da graça e do poder dele na minha e na tua vida. Louvado seja Deus, santo, santo é o Senhor. Glória a Deus. Assim como Jesus perdoou os nossos pecados, um cristão deve estar disposto a perdoar os que o ofendem. O perdão liberta tanto quem o concede quanto quem o recebe, e é essencial para viver em paz com Deus e com os outros. Aleluia. Olha, irmão, o perdão é como, vou dizer assim para você, uma comparação. É como se você tivesse ao lado de uma pessoa numa chuva muito forte. E de repente alguém chega e estende um guarda-chuva para os dois. O guarda-chuva simboliza um perdão. Tanto vai proteger um como proteger o outro de se molhar naquela chuva. O perdão que você recebe do Senhor, você libera para alguém, faz bem para você, faz bem para o outro. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. O cristão não guarda rancor e busca a reconciliação sempre que possível. Guardar rancor, irmãos. Ou, melhor dizendo, como está escrito lá em Hebreus, capítulo 12, se não me falha a memória, lá está escrito que nenhuma raiz de amargura brotando vos contamine,
Porque se nós deixar com que raiz de amargura, ou seja, raiva, rancor, ressentimento, esteja no nosso coração, ela vai crescendo, a gente vai alimentando, vai adubando, ela vai crescendo, crescendo. Daqui a pouco dentro da igreja tem crente que não olha no rosto do outro, que não fica perto do outro. Por quê? Porque ainda guarda rancor daquela pessoa. E às vezes é de longa data, uma raiz de amargura no coração. Aquela raiz vai crescendo, é contra o pastor, é contra um obreiro, é contra alguém da igreja, é contra, enfim, raiz de amargura, irmão, só presta para, irmãos, apodrecer a vida espiritual do cristão. E mudece mesmo. Se a gente não vigiar, se a gente não se libertar logo de sentimentos, ressentimento, ele pode se acumular em nosso coração e tirar a nossa paz, a nossa alegria. Louvado seja Deus. Vamos para frente, em nome do Senhor Jesus. Aleluias. Fé em Jesus Cristo. A fé é a base da vida cristã. O cristão acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Esta fé não é uma simples crença intelectual, ou seja, da mente, mas uma confiança profunda e ativa em Jesus, que transforma a vida da pessoa. A fé cristã leva a uma obediência alegre à vontade de Deus e a confiança em sua providência, mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempo difícil, mesmo em tempo de luta, mesmo em tempo de adversidade, a minha e a tua fé tem que brilhar, tem que estar ainda mais alicerçada no Senhor. A nossa fé é como o ouro que a gente joga no fogo. Quanto mais fogo no ouro, mais o ouro brilha. Assim é a nossa fé. Quanto mais a gente passa por luta, por adversidade, por situações, mas se mantém firme na fé em Cristo Jesus, a nossa fé é edificada e a nossa vida é transformada. Aleluia! E as experiências que nós ganhamos através das nossas lutas, provações, nos servirá como testemunho e também como combustível também para abençoar a vida dos outros com o nosso testemunho. A pessoa está passando por uma luta no casamento, você já passou por isso. Minha irmã, eu tenho experiência. O que você está passando, eu tenho experiência, eu posso te aconselhar. Você passou por uma luta, por uma adversidade na sua vida financeira ou por alguma outra área da sua vida, você obteve a experiência. Você tem experiência, você tem bagagem para você poder também abençoar e assessorar outra pessoa que precisa também vencer essa mesma luta que você venceu. Louvado seja Deus. Mas a fé, para que ela se demonstre verdadeiramente segundo a vontade de Deus, ela tem que ser provada. Provada. É como você vai tirar uma carteira de habilitação. Você faz a prática, você faz a prova teórica, mas você também tem que fazer a prova prática. Você tem que mostrar que você tem habilidade para dirigir aquela moto, aquele carro, aquele transporte. E se você passar e você está habilitado, aí você tem condições de guiar um transporte aí nessas ruas aí. Assim é a fé. Eu tenho fé, mas uma fé intelectual, só da mente, da boca para fora, não derruba muralha. Mas uma fé firmada em Cristo Jesus, uma fé que eu professo, mas que eu vivo, mas que eu pratico, mas que eu alimento, esta fé, ela produz resultado. Resultado que as pessoas olham e vejam, esse daí é crente, essa daí é crente, esse daí tem fé, essa fé aí é de Deus, esse daí realmente tem fé em Cristo Jesus, porque está vivendo tudo isso, mas não larga a igreja, não deixa de buscar a Deus, não deixa de servir a Deus, não se corrompe com o mundo, não procura as coisas desta terra, não procura
aleluia, nenhum outro tipo de artifício para poder vencer. Vence com a fé em Cristo Jesus. Aleluia, louvado seja o Senhor. A fé cristã leva a uma obediência alegre. O que é uma obediência alegre? É ser obediente a Deus e ter alegria por poder atender à vontade do Senhor, sendo obediente, uma pessoa alegre. Não é, irmãos, obedecer como se fosse a força, como se fosse colocando na parede, não. Nós temos alegria de obedecer o Senhor Jesus. Temos felicidade, é algo que gera dentro de nós prazer de obedecer o Senhor, porque nós sabemos que obedecendo a Deus, nós estaremos trazendo bênção, direção, paz, alegria, tudo que é bom estaremos trazendo para a nossa vida. Uma obediência alegre. Louvado seja o nome do Senhor. Santo, santo é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à frente, em nome de Jesus. A fé também implica a busca contínua por crescimento espiritual e o desejo de se aproximar cada vez mais de Deus. A nossa fé nos leva a aproximar cada vez mais de Deus. Aleluia. Se você for no aeroporto e você estiver a 2 quilômetros do aeroporto, você vai ver o avião de um tamanho. Mas quando você vai andando, vai chegando perto, o que é que acontece? Você vai ver aquele avião enorme, né? Grandão. Assim é com Deus. Quanto mais a gente caminha em direção a Deus, mais a gente vamos vendo esse Deus tão grande e poderoso, e mais a gente vai nos vendo ainda mais pequeno, ainda mais limitado, ainda mais necessitado de um Deus todo-poderoso. E a fé nos leva a isso. Aleluia. A fé nos leva a nós buscarmos verdadeiramente este crescimento no Senhor. Então, naquilo que eu faço para Deus, se eu estou alimentando esta fé em mim, o Espírito Santo vai pegar esta fé que está em mim, que está sendo alimentada, e vai gerar em mim desejo, prazer e vontade de crescer mais ainda, de oferecer o melhor para Deus. Se eu louvo de uma maneira, eu vou procurar crescer para louvar com mais excelência, para que assim Deus ainda mais se agrade, e as pessoas quando nos veem vai dizer: meu Deus, que coisa linda, olha como ele louva. Aleluia. Porque louvar, irmão, escute, louvar não é simplesmente você pegar uma harpa, montar comportante para louvar, chegar aqui, pegar uma harpa, abrir, como eu já vi muitos, né? Não quero criticar, nós estamos aqui para aprender. Chega aqui, salve irmãos com a paz do Senhor, vamos louvar o 496. Não é louvar o 496. Saúde irmãos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero convidar os irmãos para nós adorarmos ao Senhor Jesus com o hino da harpa cristã de número 496. Fica mais bonito ou não fica? Isso é excelência, irmão. Isso é crescimento. Eu chegar aqui na frente, pegar uma harpa cristã e louvar um hino, tal, louvei. Opa, Jesus se agrada, Jesus te abençoa, derrama graça e poder. Maravilha, que coisa maravilhosa. Só que louvar não é somente louvar. Louvar também é interpretar. Eu louvo, mas eu também interpreto. Como é que eu interpreto? Eu vou louvando o hino, mas é como se aquele hino estivesse tocando a mim.
Eu expresso, aleluia. Eu expresso com o meu corpo, com a minha expressão, que eu, além de eu estar louvando, eu estou interpretando, eu estou adorando, e alguém está cativo, olhando para você e está vendo que você domina o hino, que você está louvando com o seu coração, com a sua alma, está interpretando o hino, as palavras estão tocando em você e vai tocar também o teu próximo. Aleluia. Vai tocar também o teu próximo. Seja na pregação, seja em qualquer coisa que você for fazer, procure fazer com excelência. O máximo de esforço que você puder fazer para oferecer o melhor para o Senhor, faça isso. Porque o melhor que você puder oferecer para o Senhor vai ser como se fosse a perfeição que você tem para dar para Ele. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. Então a fé implica nisso, irmão, buscar o crescimento espiritual e se aproximar cada vez mais de Deus, fazer com excelência. Aleluias. Eu não estou aqui para puxar saco de ninguém e nem engrandecer ninguém, mas eu estava observando um servo de Deus aqui aqui na nossa igreja, que eu observei que todas as vezes que ele vai louvar, ele não só louva, mas ele interpreta na hora que está louvando. Aleluia. Quando você louva assim, né? Jesus é bom, é bom, é bom até demais. É uma coisa. Mas você expressa. Aleluia. Jesus é bom, é bom, é bom até demais. Ou seja, você está louvando, mas você não está louvando, parece, com aquele peso, com aquele desejo de simplesmente terminar um hino, não, e voltar para o seu lugar, não. Você está vindo adorar a Deus, louvar bem, interpretar o hino e deixar o Espírito Santo te usar no louvor, na palavra, seja o que for. É você dar lugar ao Espírito Santo, se permitir com que aquilo que você expressa saia, aleluia, de maneira maravilhosa que agrade a Deus. Os irmãos me perdoem, não estou aqui, irmãos, para corrigir ninguém. Eu não estou aqui para acusar ninguém, apontar ninguém, não, irmão. Mas a palavra de Deus diz, querido, que nós fomos levantados, sabe para quê? Para o crescimento, para o desenvolvimento dos santos do Senhor, na obra de Deus. Então, eu, pastor Vicente, os irmãos que ministram, que falam, nós temos que procurar levar os irmãos, a todos nós, eu também estou incluído, todos nós estamos incluídos em quê? Em crescer, em desenvolver, fazer com excelência para Deus. Imagine quando a gente estiver lá na glória, 24 horas adorando, exaltando o nome do nosso Senhor. Lá nós estaremos na perfeição, mas até chegar à perfeição, nós vamos procurar fazer com excelência. É crescer, é se achegar cada vez mais perto de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Obediência aos mandamentos de Deus. Um verdadeiro cristão vive de acordo com os ensinamentos de Jesus e obedece aos mandamentos de Deus. Jesus disse: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Está lá em João 14, 15. A obediência cristã não é uma mera conformidade externa, mas a expressão do amor a Deus e ao próximo. Olha aí, irmão. Obedecer a nosso Deus, louvado seja o nome do Senhor, tem que ser algo profundo. Algo profundo. E quando nós vemos aqui no texto, querido, que a obediência do cristão, do servo de Deus ao Senhor, não é uma conformidade externa, está dizendo o seguinte, que eu não obedeço aquilo que me dá vontade, aquilo que está conforme as minhas expectativas. Não.
Eu tenho que obedecer a Deus. E se tiver alguma coisa que impeça, que atrapalhe de eu obedecer, de eu praticar, de eu viver a vontade do Senhor, nós pedimos a Deus e Deus tira este mal, tira esta situação, para nós crescermos e glorificarmos ao nosso Deus Todo-Poderoso. Se você tem no seu coração o desejo de servir a Deus, primeiro, tem que ter o desejo. O Espírito Santo coloca em nós. Você tem desejo de servir ao Senhor. Mas aí eu tenho um problema. Qual é o meu problema? Eu sou tímido, eu sou tímida. Eu não me sinto capaz. Eu não tenho assim algo assim para poder que me desperte, que me leve a buscar a Deus, a servir a Deus, a fazer a obra de Deus. Meu irmão, o nosso Deus é o Deus que pode fazer o impossível acontecer. Ele tira da nossa vida. Tu tens esse querer? Se tu tens esse querer, o Espírito Santo vai alimentar, vai te abençoar, e tu vai desenvolver, ele vai tirar isso da tua vida, e tu vai crescer e desenvolver para a glória do Senhor. Agora, se tu não tem vontade, nem Deus pode fazer nada por você. Deus não pode, porque Deus não vai contra a sua vontade. Deus não vai pegar você à força para você fazer, não. Mas se você tem vontade de servir a Deus, de fazer a obra de Deus, de obedecer a Deus, mas tem alguma coisa que está atrapalhando, Deus, Ele vai trabalhar neste ponto, trabalhar nessa situação, vai tirar, vai arrancar, vai tirar do meio, vai te fortalecer, porque Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Ele pega as coisas vil para mostrar que Ele é poderoso para fazer. Nós servimos a um Deus do impossível, irmão. Se eu tenho um desejo de adorar, se eu tenho um desejo de pregar, se eu tenho um desejo de ensinar, se eu tenho um desejo de fazer alguma coisa na obra do Senhor, então amadureça esse desejo em seu coração e Deus vai te usar poderosamente. Deus vai te usar poderosamente. Deus vai arrancar este mal e vai derramar sobre você dons espirituais, talento, capacidade para tu fazer a obra de Deus e o nome do Senhor ser glorificado. Mas tem que ter desejo, tem que ter vontade. Aleluias. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, é necessário que a gente seja obediente ao Senhor. Não é na conformidade, não é no que eu posso, no que eu acho, não. Tem que obedecer ao Senhor. Quer ir morar no céu? Você tem que aceitar Jesus, confessar Jesus como o único e suficiente Salvador. É o que está escrito. Aleluia. Vamos aqui em nome de Jesus. Obediência envolve seguir os princípios morais e éticos ensinados por Cristo, como a honestidade, a justiça, a pureza e a integridade. Um cristão verdadeiro se esforça por viver uma vida santa, resistindo ao pecado e buscando agradar a Deus em tudo o que faz. Obedecer a Deus em tudo o que faz. Ou seja, tudo o que nós fizermos, o final deve ser glorificar o nome do Senhor e garantir em Cristo Jesus a nossa salvação. Louvado seja o nome daquele que reina para todo sempre, aleluia. Vamos aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Outra característica do crente, do cristão, do servo verdadeiro do Senhor é vida de oração e comunhão com Deus. A oração é a comunicação do cristão com Deus. O crente que não ora a Deus, ele está intrigado com o Senhor. Precisa se reconciliar com Deus e voltar a falar com Ele de novo. Quando a pessoa está intrigada, a pessoa não fala com o outro não, né? Está intrigado, está de mal, aleluia. Continuando aqui, o verdadeiro cristão mantém uma vida
Vou ver aqui. Mantenha uma vida de oração ativa e constante, seguindo o exemplo de Jesus, que frequentemente se retirava para orar. Está lá em Lucas 5,16. A oração não é apenas um pedido de favores. A oração não é apenas um pedido de favores. Senhor, eu estou passando por isso, estou passando por aquilo. Senhor, tu sabes da minha vida, eu estou passando, é da minha família, é no meu lar, é dinheiro, é comida, é isso, é isso, é isso, é isso. O Senhor tem que pegar um caderno bem grande para poder anotar uma lista grande de tanta coisa que tu precisa. Aleluia. Não, irmão, não é assim não. O Senhor não quer que você tenha Ele apenas como um distribuidor de tudo que você quer, não. Jesus quer que você diga assim para Ele, ó, Senhor, de tudo que eu estou passando, eu confio em Ti, eu espero em Ti e perseverarei em Ti. E tudo quanto mais o Senhor quiseres colocar na minha vida, eis-me aqui, Senhor. Senhor, eu não vou pedir, Senhor, que Tu tire as minhas lutas não, Senhor, mas que Tu me dê força para me lutar e vencer elas. É assim que a gente deve pedir a Deus. Porque aí se você dizer, Senhor, eu estou passando por tanta coisa, Senhor. Senhor, tira estas dores. Senhor, estou passando uma aflição. Senhor, assim, uma falta de paz. Senhor, coloca paz na minha vida. Aí o Senhor vai e coloca guerra, tribulação, que é para dentro da guerra e da tribulação, tu buscar a paz que está em Cristo Jesus. É assim que Ele faz. Aleluia. Continuamos, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Além disso, a vida de oração ajuda o cristão a manter, aleluia. Além disso, a vida de oração ajuda o cristão a manter uma ligação constante com Deus e a buscar a sua vontade para cada aspecto da vida. A oração também inclui a leitura, a meditação da palavra de Deus, a Bíblia, através do qual o cristão conhece melhor a vontade divina. Aleluia. Tiago nos conta que a Bíblia é como um espelho, que a gente, quando a gente está diante dela, e quando a gente começa a ler a palavra de Deus, ela nos revela o quê? Nos revela que somos limitados, que somos falhos, que precisamos de Jesus, que precisamos da graça de Deus. Então nos mostra as nossas imperfeições. Mas se nós sairmos dela e deixarmos de ler ela, de procurar saber dela, nós podemos nos perder. Porque é ela que nos dá a direção. Aleluia. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo 119, versículo 105, diz para nós que a palavra de Deus é como luz para a gente caminhar. É como uma luz que ilumina para a gente estar no escuro. Você pega uma lâmpada, uma lanterna e ilumina o caminho para você andar. E você, tendo a palavra de Deus no seu coração, é como uma lâmpada que ilumina o teu caminho para você andar. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus. Outra característica do verdadeiro cristão, fruto do Espírito Santo. Louvado seja Deus. O verdadeiro cristão exibe os frutos do Espírito Santo, que são qualidades que o Espírito de Deus produz na vida de uma pessoa transformada. Esses frutos estão escritos lá em Gálatas 5, 22 a 23. Amor, alegria, paz, paciência, habilidade, bondade, fidelidade, mansidão, autocontrole. Esses frutos são a evidência visível da presença de Deus na vida de uma pessoa e de sua transformação espiritual. Quando o crente está capacitado, cheio dessas qualidades, dessas características, ele produz pelo Espírito Santo de Deus e demonstra fruto, produz fruto
para a honra e glória do Senhor Jesus. Paciência e paz. Paciência reflete capacidade de suportar com serenidade as provações da vida, e a paz é o resultado de uma confiança profunda em Deus, sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Aleluias. Olha aí, irmão, outra característica que tem na nossa vida: paciência e paz. Quando você está revestido de paz, você confia. Quando você está confiante, quando você está cheio de paciência, você fica em paz, em tranquilidade. Por quê? Porque você sabe que o Deus que nós servimos é um Deus que tem todas as coisas no seu controle. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sacrifício e abnegação, outra característica do verdadeiro cristão. Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Está lá em Mateus 16 e 24. Louvado seja o nome de nosso Deus. O verdadeiro cristão significa estar... deixa eu voltar aqui em nome de Senhor Jesus. Aleluias. Louvado seja Deus. O verdadeiro cristão significa estar disposto a fazer sacrifício por amor a Deus e ao próximo. Isso pode incluir colocar de lado interesses pessoais para servir os outros, suportar sofrimentos ou perseguições pela fé, e até renunciar a prazeres e desejos mundanos em busca da santidade. Abnegação, sacrifício e abnegação. Podemos lembrar, por exemplo, de Abraão, né? Que negou, se abnegou, pegou seu próprio filho e levou para ser sacrificado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Isso mostra abnegação. Jesus também disse: Pai, se possível, passe de mim este cálice, para não seja feita a minha vontade, mas a tua. Isso é se abnegar, é negar a si mesmo e sacrificar em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Continuando aqui, amados, outra característica, louvado seja Deus, que tem que estar cravada em nós: evangelização e testemunho. O verdadeiro cristão sente-se chamado a compartilhar a sua fé e a dar testemunho de Jesus Cristo. Este é um dos mandamentos de Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Está lá em Marcos 16:15. Evangelizar não significa apenas pregar, mas também viver de tal maneira que os outros vejam Cristo em nossas ações e atitude. Um cristão verdadeiro é um discípulo missionário, comprometido em levar a mensagem de salvação a outros, tanto pelo exemplo quanto pelas palavras. Ou seja, ele é um exemplo, ele é um testemunho, mas também ele professa, ele fala, ele anuncia, ele fala aquilo que Deus quer falar. Irmãos, eu acredito que muitos irmãos aqui já passou ou passa por situações que eu já passei, de há momentos em que o Senhor fala ao meu coração pelo Espírito Santo: faz uma oração por ele, fala um versículo para ele, fala algo para ela. E não é aqui que eu quero me orgulhar e nem achar que é o tal, de maneira nenhuma, irmão. Mas graças a Deus eu sempre tenho aqui e acolá obedecido o que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. E quando vem uma pessoa doente, quando eu vou fazer as entregas, eu encontro alguém doente, quando eu encontro alguém precisando de uma palavra, e eu sinto que o Espírito Santo está falando ao meu coração, irmãos, é uma coisa que só passa depois que você vai lá e faz. E quando você não for lá e fizer, você fica com aquilo na sua mente,
Já teve vezes de eu ter que voltar para poder falar algo, para fazer uma oração para alguém. Porque eu senti que foi o Espírito Santo que falou no meu coração para falar algo para aquela pessoa. E enquanto, eu falando particularmente, enquanto eu não vou lá e faço aquilo, irmãos, fica aquela coisa martelando na minha mente. Muitos dizem aí que fica incomodando, né? Eu não sinto incômodo não, porque o Espírito Santo não anda incomodando ninguém não, irmão. O Espírito Santo, ele anda inspirando. Ele inspira o crente a pregar, a louvar, a orar, a fazer algo para o seu próximo, amém? Vamos lá. Esperança e confiança em Deus. Um verdadeiro cristão vive com esperança, mesmo em meio a dificuldades e incertezas da vida. A esperança cristã não é uma expectativa vaga de que as coisas vão melhorar, mas uma confiança firme nas promessas de Deus, que sustenta o crente em tempos de adversidade. Esperar com paciência, esperar verdadeiramente, irmão, também não é relaxar. É esperar, mas também com ação. É esperar com paciência no Senhor, no tempo de Deus, mas também temos que fazer a nossa parte. Temos que orar, temos que buscar, temos que perseverar. Isso também é uma maneira de ser uma pessoa paciente, louvado seja Deus, e ter esperança daquilo que buscamos no Senhor. A esperança cristã não é uma expectativa vaga. Essa esperança se baseia na certeza de que Deus está no controle e que, em última análise, tudo contribuirá para o bem daqueles que amam a Deus. Está lá Romanos 8, 28. A esperança cristã também inclui a expectativa da vida eterna e na ressurreição, uma convicção de que o sofrimento presente é temporário e que, no final, Deus trará a redenção completa. Um cristão que vive com esperança permanece sereno e confiante, sabendo que, independentemente das circunstâncias, Deus está com ele, Deus está comigo, Deus está com você, Ele está no controle da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, do casamento, dos filhos, dos netos, do bisneto, tataraneto, toda a família, da empresa, do negócio, da renda. Ele está no controle de tudo. E Ele me abençoa e te abençoa e nos dá vitória. Amém? Conclusão. As características de um verdadeiro cristão são muito mais do que práticas externas. Elas são expressões de uma vida interior transformada por Deus, ou seja, não é algo de aparência, é algo verdadeiro que reflete verdadeiramente em nosso testemunho, em nossas palavras, em nossas ações, é algo visível que Deus Ele opera em nossas vidas. Um cristão verdadeiro busca viver em conformidade com os ensinamentos de Jesus, praticando amor, humildade, o perdão e a obediência. Mantém uma vida de oração, cultivando os frutos do Espírito Santo e está disposto a fazer sacrifícios pela fé. Assim, o verdadeiro cristão não se limita a professar a sua o cristão não se limita a professar sua fé, mas reflete-a nas suas ações, buscando ser uma luz no mundo e um exemplo vivo da perseverança em Cristo. Amém? Oh, glória! Quem pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos, e que nos dê graça de podermos buscar no Senhor e termos todas essas características e muito mais na nossa vida, para que o nome do Senhor seja glorificado. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Que maravilha, né, meus irmãos, nós podemos ter essa fé, essa graça de servir ao Senhor. Muitas palavras que são ditas nos ensinos aqui na igreja, alguém pode dizer, eu já sei, eu já sei, eu já sei. Mas Jesus disse assim, vocês me chamam de mestre,
mas não faz o que eu mando. Então, meus amados, toda a informação que eu e você tiver, vamos pedir a Deus a graça, o poder, a unção, para viver, irmãos. Porque um pregador dizia assim: quem quer aceitar Jesus? Jesus é bom. Aí ele dizia assim: mas você só vai saber o quanto ele é bom se você provar. A gente só sabe se uma laranja é doce se a gente provar, amém, irmãos? Então, todos aqueles que realmente permitem a ação do Espírito Santo, irmãos, todas essas palavras, muitas delas que são impossíveis ao homem natural, Jesus disse assim: o que é impossível aos homens é possível a Deus. O que eu e você precisamos? Senhor, eu quero ser exatamente o que o Senhor quer que eu seja. Abra o seu coração nesta noite. Lembre que amanhã nós temos a campanha lá no irmão Francisco de Assis, tem outras visitas nos lares. Quanto mais irmãos vier, mais grupos visitando nos lares. Muitas pessoas pedindo e clamando por oração. E nós não podemos, irmãos, negligenciar. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus e Pai celestial, se nós nos colocamos em sua santa presença, Senhor, diante desta palavra, desse estudo maravilhoso, Senhor, que traz muitos pontos importantes, meu Deus, para as nossas vidas, como um cristão autêntico, verdadeiro, aqueles que realmente querem fazer a vontade do Senhor, meu Pai. É uma riqueza muito grande, muitas coisas nós já sabemos, mas infelizmente, meu Deus, negligenciamos em algumas partes. Nos ajuda, Senhor, queremos fazer a Tua vontade e muitas vezes nós não conseguimos. O Senhor sabe o que é fraqueza, o Senhor sabe o que é rebeldia. Nos dá o poder e a graça do Teu Espírito para viver a Tua poderosa palavra. Me ajuda meus irmãos, meu Deus, a viver esta palavra tão viva e poderosa nas nossas vidas. Desejamos ser servo fiel em tudo e principalmente na obediência à Tua palavra. Senhor, nós colocamos nossas vidas, nossa casa, nossa família em Tuas mãos. Colocamos também as pessoas que estão enfermas, que precisam de uma cura, de um milagre, aqueles que estão no leito, nos hospitais, meu Deus, aqueles que estão, meu Pai, na relação de pedidos de oração por curas, milagre, libertação. Salva, liberta, faz maravilhas em cada vida, em cada lar, em cada família. Senhor Espírito Santo, vem, Senhor, se compadecer de nós e de todos, meu Deus, dando a eles, ó Pai, o poder e a graça para resistir todo o mal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pedimos a bênção do Senhor para os trabalhos da Tua obra essa semana ainda. Pedimos também, Pai querido, que o Senhor abençoe cada filho seu na ida e na volta para o seu trabalho, livrando da violência, de acidente, de todo mal. Pai, eu peço agora a proteção, a guarda do Senhor na ida aos nossos lares, nos livre de todo mal, nos dê uma noite abençoada por Ti, Pai, de proteção, de guarda, de livramento, de todo mal, Senhor. Abençoa a cada um de nós, nossa casa e nossa família, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco, com a igreja do nosso Senhor Jesus em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na gloriosa paz do Senhor. Obrigado, Jesus.